Vamos lá agora para a gente entender quando um circuito está em paralelo, tá ok? A gente viu na aula passada sobre o circuito em série que o mínimo que um circuito tem que ter é a fonte de energia, ele tem que ter um interruptor para eu acionar e desacionar esse circuito e ele tem que ter uma carga, uma lâmpada no nosso caso aqui. Só que para a gente montar circuito, a gente precisa utilizar mais de uma carga. Então, eu vou botar a segunda carga. Como que a gente vai interligar esse circuito para ele ter as características de um circuito em paralelo? O circuito paralelo é um dos mais importantes para a gente, tá? Toda instalação de uma casa é ligada dessa forma, é ligada em paralelo, tá ok? Então, na prática, para quem for para o lado da eletricidade predial, vai ser o tipo de circuito mais utilizado. Qual que é a característica de um circuito em paralelo? Eu tenho aqui a minha fonte, vou botar aqui o mais e o menos, ok? Que nem eu já fazia no outro circuito, eu vou interligar a primeira lâmpada. Então, liguei a fonte no interruptor e vou ligar a primeira lâmpada. Característica principal de um circuito em paralelo. Todas as cargas, elas vão receber o lado positivo e o lado negativo da fonte. Essa é a principal característica do circuito em paralelo. Então, se eu tenho aqui, ó, todas as cargas, então aqui eu tenho uma carga, vão receber o positivo, já tá aqui. Se esse interruptor fecha, ela recebe o positivo. E ela tem que receber também quem? O negativo da fonte. Então, aqui, ó, o negativo da fonte. Como que eu vou interligar essa segunda carga, então, para esse circuito continuar sendo, para esse circuito começar a ser um circuito em paralelo? Todas vão receber mais e menos. Então, esse mesmo mais da fonte, ele tem que pegar nessa lâmpada aqui. Preciso trazer ele lá da ponta? Não, isso daqui é o mesmo condutor. Ele vai passar, eu posso pegar daqui, ó, fazer uma emenda nesse fio, trazer pra cá. A mesma coisa, ó, tô trazendo o positivo. O negativo, ele não chegou aqui embaixo dessa? Para eu trazer o negativo para de cá, faço uma emenda aqui no fio e trago o negativo para a segunda carga. Então, ó, todas as cargas recebem mais e menos. A mesma polaridade que tiver na fonte, tá? Os dois polos da fonte tem que chegar sempre dos dois lados de cada carga. E isso vai fazer com o quê? Vai fazer com que a corrente elétrica se comporte de uma maneira diferente. Vamos fechar aqui, ó, esse interruptor. Agora a gente vai seguir a corrente elétrica. Sentido convencional, do mais para o menos. Então, a corrente saiu aqui do mais, passa pelo interruptor. Quando ela chega nesse ponto, o que acontece? Ela tem duas opções de caminho para seguir. E ela não escolhe apenas um caminho. Uma parte dessa corrente elétrica se encaminha para um lado e passa por um dos resistores, no nosso caso da lâmpada, e a outra parte por outro lado. Então, a corrente se divide. Então, ela não vai chegar nesse ponto e escolher um caminho. Então, uma parte da corrente elétrica vai vir para cá e outra parte da corrente elétrica vai descer. Essa corrente elétrica desce, essa corrente elétrica passa por essa lâmpada e o que acontece nesse ponto? Elas se juntam para retornar para a fonte. Então, o que aconteceu a partir desse ponto do circuito? Não é só mais um caminho de corrente elétrica que existe. Nesse caso desse circuito, a corrente chegou um momento que ela vai encontrar dois caminhos para seguir. Então, característica do circuito em paralelo. Em um determinado ponto do circuito, a corrente elétrica se divide. Ou seja, existe mais de um caminho
para a circulação de corrente elétrica. O que vai acontecer então? Mesmo se eu tiver um circuito com mais que 2 lâmpadas, vou desenhar um outro circuitinho aqui embaixo, também em paralelo, mais e menos da fonte, interruptor, primeira carga, segunda carga, terceira carga. O que eu fiz aqui? Eu trouxe o positivo na primeira, na segunda e na terceira. E o que eu tenho que fazer agora? Levar o negativo na primeira, na segunda e na terceira. Então, seguindo aquela primeira característica lá pra gente conferir se esse circuito é em paralelo. Todas as cargas recebem o positivo e o negativo da fonte. Fecha o circuito. Essa daqui recebeu o positivo, a de cá recebeu o positivo, a de cá recebeu o positivo. Embaixo, negativo, negativo e negativo. Todas as três recebem mais e menos. Outra característica, a corrente elétrica ela se divide. Então, vai existir mais de um caminho. Saiu a corrente elétrica. Chegou nesse ponto, o que acontece? Uma parte desce, outra parte continua. Chegou nesse ponto, essa que continuou, ela vai se dividir novamente. Uma parte desce, a outra continua. Elas se juntam todas e retornam para o lado negativo. Então, as duas características do circuito em paralelo, comprovadas, esse circuito seria um circuito paralelo. Tá ok? Então, quem não viu série ainda, aula anterior, circuito série, próxima aula, circuito misto.